Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Fairview tudo parecia calmo. Um cartão postal vivo. As ruas eram ladeadas por árvores perfeitamente aparadas, os gramados impecavelmente aparados e as caixas de correio pintadas à mão. Os vizinhos se cumprimentavam com um aceno de cabeça, às vezes um olá ligeiramente forçado, mas sempre com um sorriso. Aos domingos, a igreja ficava lotada e aos sábados, os jogos de futebol americano do colégio reuniam toda a comunidade como um ritual imutável. A escola secundária Lincoln, com seus tijolos vermelhos e bandeiras tremulando, representava o orgulho local. Os professores eram rigorosos, os alunos bem supervisionados e as estatísticas escolares serviam como uma vitrine da excelência da cidade. Mas por baixo dessa superfície perfeita escondia-se outra realidade. Um equilíbrio frágil mantido pelo silêncio, pela hipocrisia e pelo poder de algumas famílias influentes. Uma paz aparente, mas falsa. E no cerne dessa ilusão havia uma sombra vinda de outro lugar. Um nome que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Um nome sussurrado, apagado das conversas como um segredo pesado demais, Dom Alexandre Moretti. Dom Moretti não era apenas um homem com quem você cruzava o caminho. Ele era uma lenda viva no submundo do crime, uma figura tão invisível quanto onipresente. Ele governava com punho de ferro um vasto império com sede em Nova York, que se estendia dos cassinos de Atlantic City, das docas de Boston, das galerias de arte de Miami e dos clubes privados de Chicago. Seu rosto nunca apareceu nos jornais, mas sua influência ditava decisões nos mais altos níveis políticos. Dizia-se dele que não gostava de derramamento de sangue desnecessário, mas que sabia como fazer um homem desaparecer sem deixar rastros. E foi para essa cidade pacífica, longe das ruas escuras do Brooklyn ou dos salões dourados de Manhattan, que Dom Moretti escolheu enviar seu único filho, Elliot. Ele não estava lá para conquistar, nem para policiar. Ele estava lá, para sobreviver. Uma jogada precipitada, imposta por uma guerra entre famílias rivais. Longe das balas, das traições, dos silêncios pesados em torno das mesas de mármore. Fairview para Dom Moretti representava uma bolha de normalidade para seu herdeiro, uma tentativa desesperada de lhe oferecer uma adolescência relativamente normal. Elliot Moretti tinha 15 anos, mas seu olhar era de alguém mais velho. Muito mais velho. Seus olhos cinzentos penetrantes, frios, quase metálicos, pareciam pesar cada detalhe ao seu redor. Seus cabelos negros impecavelmente penteados todas as manhãs não deixavam nada ao acaso. Suas roupas, sempre sóbrias mas elegantes, apresentavam costuras que nenhum adolescente comum notaria. Caminhava ereto com as mãos nos bolsos com o rigor de um oficial. E acima de tudo ele falou pouco, somente quando necessário, sempre com palavras precisas. Nunca mais uma. Na Lincoln High School, ele era o novo. E na Fairview, isso significava automaticamente, o estranho. Nos primeiros dias ele passou despercebido. Sentado no fundo da sala com o caderno aberto e o olhar atento, respondia com precisão, mas sem entusiasmo. No refeitório, comia sozinho devagar, largando os talheres com uma precisão quase ritualística. Ninguém conhecia sua história. Ele pouco falava sobre si mesmo, exceto que vinha do leste e que seu pai era empresário. Mas o seu silêncio, a sua aparência impecável e, sobretudo, a sua ausência de emoção visível logo despertou suspeitas e aborrecimentos. Não demorou muito para atrair a atenção do tiranos do corredor C. Jason Miller, 17, astro do futebol, tinha tudo o que um adolescente poderia desejar nesta cidade: popularidade, poder e uma impunidade herdada de seu pai, o xerife de Fairview. Jason governava os corredores como um pequeno rei imaturo, mas temido. Ao seu lado, Tyler Brooks, magro e zombeteiro, serviu como segundo zombeteiro, sarcástico, seguindo como uma sombra. E então havia Brent Holloway, o mais brutal, aquele que só sorria quando batia. O trio aterrorizava os mais fracos, os solitários, os excessivamente originais. E Elliot, apesar da sua postura elegante, marcou todas as caixas. Novo, silencioso, estrangeiro e, acima de tudo, evasivo. Desde a primeira semana, Jason o viu no salão principal. Elliot estava encostado na parede, lendo um livro de capa preta, enquanto os outros alunos riam, gritavam ou se empurravam. Jason franziu a testa. Quem é esse cara? Ele acha que é bom demais para nós ou o quê? Tyler Hitch. Olha esse terno. O que é um pequeno príncipe? Brent simplesmente resmungou. Eu não gosto dele. Jason se aproximou dele, confiante como sempre. Ei, você, cara novo. Sabe ler ou só quer aprender as regras por aqui?
Elliot ergueu os olhos. Olhou-o fixamente. Direto, calmo. E respondeu suavemente. Regras. Eu cresci num lugar onde elas não existiam. Silêncio. Sem medo. Sem submissão. Jason deu um passo para trás, só por um instante. Depois riu. Você tem coragem. Vamos ver se dura. E o jogo começou. Um dia, no refeitório da Lincoln High School, enquanto o cheiro de fritura e as risadas dos adolescentes enchiam o ar, Elliot sentou-se à sua mesa de sempre, sozinho, como sempre. Desembrulhou calmamente o almoço que Marcelo preparara. Um sanduíche cuidadosamente cortado ao meio, uma maçã brilhante e uma garrafinha de água sem gás. Tudo estava perfeitamente arrumado em sua bandeja, como um ritual silencioso. Ele não ouvia os outros. Não mesmo. Mas ele sabia sempre o observando. Sussurrando. Aproximando-se. E naquele dia ele sentiu o odor acre da arrogância antes mesmo de olhar para cima. Jason Miller tinha avançado com passos pesados e um sorriso zombeteiro, acompanhado de Tyler e Brent, ambos entretidos com a ideia do que viria a seguir. Jason apoiou as mãos na mesa, inclinou-se na direção de Elliot e disse em voz alta o suficiente para chamar a atenção. Então, novato, você perdeu a língua ou é snob demais para conversar com caras de verdade? Um silêncio pesado se instalou. Vários alunos viraram a cabeça, atentos como se sentissem que uma apresentação estava prestes a começar. Elliot não ergueu os olhos imediatamente. Terminou de mastigar, devagar, delicadamente. Então ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Jason sem o menor medo, e respondeu silenciosamente. Um olhar fixo, frio, profundo, calmo demais. Que porra é essa que, o gatilho? Jason não gostou daquele olhar. Havia algo nele que ele não entendia. Algo que não pertencia a Fireville. Um olhar sem provocação, mas também sem submissão. Um olhar perigoso. Então, num gesto infantil mas brutal de dominação, Jason derrubou a bandeja com um movimento do braço. Os talheres escorregaram para o chão, a garrafa rolou para debaixo da mesa e o sanduíche se desfez como um símbolo de desprezo. E agora você pode recomeçar. Com boas maneiras. Elliot olhou para o chão. Nenhuma palavra. Nenhuma carranca. Ele apenas pegou sua maçã calmamente. A única coisa que permaneceu intacta. Ele colocou-o sobre a mesa, limpou-o com a ponta da manga e deu uma mordida. Jason ficou lívido. Esse foi o começo. Nos dias seguintes, a violência se tornou mais direta. Nos corredores, Jason e sua matilha continuou empurrando-o. Elliot se levantou sem dizer uma palavra. No banheiro jogaram um balde de água nele rindo, gritando. Então, o príncipe precisa do seu banho real? Ele chegou em casa encharcado. Não disse nada. Depois vieram os insultos, a zombaria do seu nome, suas roupas excessivamente passadas, seu olhar psicopata, seu sotaque neutro que não revelava nenhuma origem. Um dia, rasgaram uma de suas camisas no vestiário. Em outro, jogaram seus sapatos no vaso sanitário. E o pior foi essa humilhação pública numa tarde de quinta-feira. No vestiários esportivos, Jason ordenou que Elliot se despisse na frente dos outros. Eles quase arrancaram sua camisa, empurrando-o contra um armário enquanto riam. Elliot obedeceu, lentamente. Tirou as roupas sem resistência. Sem raiva. Em meio a risos, assobios e telefones erguidos. Mas em seus olhos, havia nada. Sem raiva. Sem vergonha. Apenas paciência gelada. E Brent percebeu isso. Mais tarde, ele sussurrou para Jason. Tem algo estranho nele. Ele toma demais. Não é normal. Mas Jason, cego pela necessidade de dominação, deu de ombros. Ele é só um psicopata. Precisamos acabar com ele de vez. Todas as noites, Elliot estava voltando para a casa na vila que ele dividia com Marcelo, um velho de cabelos brancos e constituição ereta como a de um velho soldado. Marcelo preparou o jantar, serviu um prato quente e depois observou. Ele viu os hematomas. Viu a camisa rasgada, o lábio cortado, os sapatos trocados. Mas ele não fez perguntas. Ele esperou. Certa noite, enquanto Elliot colocava sua bolsa perto da entrada e tirava as luvas de couro, ele parou. Ficou em silêncio por um momento no meio da sala de estar. Então, virou a cabeça para Marcelo. Eles não sabem com quem estão se metendo. Marcelo olhou para ele com seriedade. Não precisava perguntar quem. Ele sabia. Já vira a mesma calma uma vez, nos olhos do pai. Ele entrou no escritório. Abriu um baú. Tirou um telefone via satélite, preto, protegido, conectado a uma única linha. Ele descou o número. Um tom. Então uma voz profunda em italiano. Pronto. Marcelo respondeu lentamente como se estivesse ligando uma máquina que ele esperava que nunca mais reiniciasse. Está na hora.
A centenas de quilômetros de distância, em uma cobertura de Manhattan, Dom Alexandre Moretti fechou lentamente um livro encadernado em couro. Levou os óculos aos lábios, colocou-os sobre a mesa de mármore preto e olhou pela janela saliente e reluzente para a cidade que nunca dormia. Ele não perguntou nada. Não disse o nome de Elliot. Ele sabia. Ele simplesmente sussurrou com uma voz tão calma que gelou o sangue. Ninguém toca no sangue Moretti. Ele pegou seu próprio telefone. Preparem uma equipe. Deixem-nos permanecer invisíveis. Não deve haver sangue, apenas lições. E deixem-nos saber que encontraram o olhar do diabo sem o reconhecer. Ao amanhecer da segunda-feira, a suave luz do sol banhava a casa dos Millers com uma aparente tranquilidade. O pai de Jason, o xerife Harold Miller, desceu as escadas como fazia todos os dias para fazer café, enquanto sua esposa abria as persianas da sala. Quando saíram para levar Jason ao treino de futebol, algo interrompeu sua rotina perfeita. Todos os 4 pneus do SUV preto estavam completamente cortados. Não esvaziado. Não furado ponto fatiado, como se fosse com uma lâmina cirúrgica sem fazer barulho, sem deixar rastros de pegadas no orvalho da manhã. O xerife fez uma careta, seu instinto lhe dizendo que não se tratava de um simples ato de vandalismo. Crianças. Ele murmurou sem realmente acreditar. Mas não foi isso que o fez tremer. Jason permaneceu plantado nos degraus, imóvel. Sua mãe, ao recolher a correspondência, encontrou um envelope preto sem nome. Ela o abriu, pensando que era um anúncio de mau gosto. Mas o que ela tirou a fez soltar um grito baixo e abafado. Foi uma foto tirada de fora, através da janela saliente da sala de estar. Mostrava Jason deitado no sofá, sua mãe lendo um livro, seu pai cochilando na poltrona. Todas as cortinas estavam fechadas. Nenhum flash. Uma foto tirada no dia anterior. De dentro. Jason sentiu o sangue gelar. Reconheceu a moldura. A almofada atrás da cabeça. A luz do poste. Alguém entrou em sua casa. Alguém os estava observando, sem que eles percebessem. Ele não disse nada. Guardou a foto de volta na bolsa sem dizer uma palavra. Ele não contou a ninguém sobre isso. Terça-feira. Que porra é essa? Tyler Brooks que perdeu o sorriso. Tudo começou às 10h02, quando um carro preto sem identificação parou em frente à agência de seguros administrada por seu pai, Ricardo Brooks, um respeitado personagem de Fairview. 4 agentes da Receita Federal, IRS, desceram, acompanhados por 2 investigadores do FBI. Eles entraram no prédio com mandados federais. Busca, prisão, congelamento de contas. Tyler, chamado às pressas ao escritório, viu seu pai algemado ao sair do próprio escritório. Ele gritou com a injustiça, mas os policiais trouxeram um arquivo completo. Vários anos de falsificações contábeis, faturas falsas e lavagem de dinheiro disfarçada. O mais surpreendente? O arquivo foi transmitido anonimamente. Os documentos anexos foram perfeito, datado, assinado, acompanhado de cópias de e-mails confidenciais que somente um funcionário de alto nível poderia ter obtido. Em 24 horas, a conta poupança da família Brooks foi bloqueado. O carro de luxo foi apreendido. O escritório foi fechado. E Tyler, pela primeira vez na vida, não foi para a escola no dia seguinte. Ele não disse nada. Nem se atreveu a mandar uma mensagem para Jason. Quarta-feira. Que porra é essa? Brent Holloway. Ao contrário dos outros 2, Brent morava em uma fazenda nos arredores de Fairview. Isolado. Barulhento. Brutal. Ele sempre se achou intocável. O tipo de garoto que se gabava de vencer qualquer um, a qualquer hora. Mas naquele dia, quando ele voltou da escola, ele descobriu um silêncio anormal pela casa. Sem latidos. Sem passos. Ele chamou seu cachorro. Diesel, vem cá, grandão. Nada. Ele caminhou pelo campo. E de repente, seu coração congelou. Ali pendurado em um velho carvalho, no limite da propriedade. Diesel, seu fiel pastor alemão, estava pendurado pela garganta para uma corda. Brent gritou. Correu, tentou soltá-lo ou reanimá-lo. Em vão. Então ele viu o tronco da árvore logo abaixo do nó, esculpida com uma faca na casca escura, uma frase. Não se humilhe a um príncipe. As letras eram claras. Nem mais uma palavra. Nenhuma assinatura. Brent recuou lentamente. Olhou ao redor, procurando por uma figura, um rosto, uma pista. Mas não havia nada. Nada além de um vento frio, uma corda balançando e aquela mensagem, mais arrepiante do que qualquer pancada. Ele caiu de joelhos. Ele também. Não disse nada. Mas ele nunca mais voltou ao vestiário. Na manhã de quinta-feira, um silêncio pesado se instalou nos corredores da escola. Os 3 valentões não ousavam mais encarar Elliot. Sua antiga confiança havia esmaecido, substituída por um nervosismo palpável.
Caminhavam à distância, evitando deliberadamente o corredor C, como se esse simples gesto pudesse protegê-los de uma ameaça invisível. Não falavam mais em grupos, preferindo sussurros dispersos, lançando olhares furtivos para trás. O medo, aquele professor implacável, havia se refugiado em seus peitos. Mas Elliot não estava satisfeito. O medo não bastava. Ele queria mais. Queria que cada um deles entendesse no fundo que ele não era uma presa fácil, que fora forjado em um fogo que nada poderia apagar. Naquela quinta-feira à noite, ele estava parado nas sombras do vestiário, com o coração batendo com uma estranha determinação. Sabia que eles veriam, um por um. Esperou pacientemente. O ginásio estava silencioso, a luz fraca projetando longas sombras nas paredes frias. Finalmente a porta rangeu suavemente, abriu-se e o primeiro valentão deu um passo à frente, sozinho, com um olhar hesitante. Elliot fechou a porta atrás de si com um clique brusco, trancando o quarto. A tensão aumentou um pouco. O segundo entrou, depois o terceiro. Todos os três presos, seus rostos pálidos revelando o pânico que começava a dominá-los. Você queria me destruir, começou Elliot com a voz baixa, mas firme, cada palavra carregada de um golpe de martelo. Você achou que eu era vulnerável, um fraco a ser esmagado. Mas se esqueceu de uma coisa essencial, eu nasci no fogo. Seguiu-se um silêncio pesado, carregado de ameaça latente. Você não tem ideia do que realmente significa medo. Jason, o mais ousado, tentou gaguejar uma resposta, mas as palavras morreram em sua garganta. Elliot se aproximou lentamente, calmo, no controle da situação. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um objeto de metal que girou entre os dedos. Um anel enorme, gravado com um M estilizado, o símbolo ancestral do clã Moretti. E meu pai, disse ele, erguendo o anel diante dos olhos arregalados, dirige o que suas famílias assistem com horror nos jornais. Vocês queriam atacar o filho de um fantasma. A sala pareceu se fechar ao redor deles. Elliot não levantou a voz, mas suas palavras ecoaram como um veredito implacável. Agora, sua voz ficou mais baixa, mais fria, você está marcado. Ele não os atingiu. Não precisava. Seu olhar, duro como uma lâmina, abriu um sulco de medo muito mais profundo do que qualquer golpe. Ele era a personificação da vingança fria e certeira. Então, sem dizer mais nada, Elliot se virou, abriu a porta e saiu, deixando-os congelados, paralisados, prisioneiros de seu próprio terror. Seus corpos tremiam, seus pensamentos disparavam. Sabiam que algo havia mudado naquela noite. Que não eram mais predadores, mas presas de um fantasma muito real. Jason, Tyler e Brent deixaram a Lincoln High School algumas semanas depois, cada um carregando consigo os traços invisíveis daquele confronto. Como sombras fugindo da luz, eles desapareceram um a um, como se tivessem sido apagados da paisagem escolar. Jason foi matriculado em um internato religioso longe da cidade, um lugar austero onde a disciplina e a oração deveriam reparar o que seu comportamento havia quebrado. Mas ninguém jamais soube se a paz realmente havia conquistado um lugar em sua mente atormentada. Tyler, por sua vez, mudou-se oficialmente para a casa de uma tia, uma desculpa vaga e improvisada, um recomeço em um bairro desconhecido. Seus antigos colegas de escola nunca mais viram nenhum membro de sua família em Lincoln, e começaram a circular rumores de que ele havia fugido. Fugindo tanto de seus erros quanto do medo que agora o dominava. Brent, o mais frágil dos três, foi atendido por vários meses no consultório de um psicólogo, todos os dias, a portas fechadas, onde tentava em vão acalmar um profundo mal-estar. As sessões não foram suficientes para apagar a vergonha, o terror e o peso de um segredo que ele não podia compartilhar. Enquanto isso, Elliot continuou seu caminho, imperturbável. Um aluno brilhante, solitário e temido, ele se movia pelos corredores da escola como uma sombra silenciosa, misteriosa, quase intocável. Dizia-se que ele pertencia a uma família de riqueza insuspeita, que seu nome por si só fazia pessoas poderosas tremerem. Outros contavam histórias ainda mais fantásticas, que ele era protegido pela CIA, ou mesmo que forças obscuras o vigiavam. Mas a verdade real, permanecia escondida atrás de seu olhar frio e impenetrável. Ninguém conhecia sua história. Ninguém sabia de onde ele vinha ou até onde poderia ir. E acima de tudo, ninguém nunca mais ousou lhe fazer a menor pergunta. Esse silêncio se tornou sua fortaleza. Ele não buscava popularidade ou reconhecimento. Sua presença por si só já bastava para inspirar respeito e medo. Aqueles que ousavam desafiá-lo pagavam um alto preço não apenas com sua reputação, mas também com sua paz interior. Nos corredores, nas salas de aula, nas sombras da Lincoln High School, o nome de Elliot circulava como uma lenda urbana, um aviso silencioso: alguns fantasmas nunca morrem. Eles esperam.
E quando atacam, ninguém sai ileso.